Vamos dar continuidade aqui, então, com o nosso próximo pacifista, que vai falar agora sobre meditação, concentração, foco e paz. Então, vamos ouvir agora o médico veterinário, comportamentalista e pacifista Alberto Brasil. Você tá... Isso. Olá a todos e todas. Para quem não me reconhece aqui, meu nome é Alberto Brasil Nogueira, eu atuo como médico veterinário comportamentalista. Sou graduado na Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, e pós-graduado na Faculdade Quáritas em Clínica do Comportamento Animal. Eu atuo como voluntário na ONG Pais Sem Fronteiras desde a sua fundação, no ano de 2012, e participei já de todas as atividades que a ONG já propôs, desde o plantio de sementes ancestrais, doação de cestas básicas, viagens para estudo, promoção de cultura, atividades artísticas, enfim. No presente momento, eu estou auxiliando no projeto chamado Meditação pela Paz, que tem como principal objetivo promover a prática da meditação de formas diversas. Uma delas é essa, que é promover, falando um pouco sobre a meditação, discorrendo sobre, que é o que eu vou fazer aqui agora, e também promovendo encontros para meditarmos todos os dias, de segunda a sexta-feira, nos horários de segunda, quarta e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, e terças e quintas, às 6 horas da manhã, nós nos encontramos, praticantes de meditação, online pelo Instagram da ONG Pais Sem Fronteiras, para meditar. Não é uma aula, cada um com a sua prática, nós somente direcionamos a nossa lógica, o nosso raciocínio dentro da cultura de paz. Às vezes temos meditação guiada, e às vezes cada um guia a sua própria meditação. Para entender um pouquinho mais o projeto e também a meditação, estou aqui hoje para falar um pouquinho dentro do contexto de paz. A paz é um termo, uma palavra que não possui uma definição única, uma definição abrangente, que abarca tudo. Ela geralmente é utilizada para se referir a tipos de tranquilidade, de harmonia, de ausência de conflito, normalmente empregada em contextos como, por exemplo, a paz mundial, sendo referida à ausência de conflitos e de guerra entre nações. Ela também é empregada no estado de não violência, que é mais focado na parte de movimentos sociais, como, por exemplo, a contracultura, movimentos que são para se contrapor de uma forma não violenta ao que está vigente. E também, no caso, na cultura de paz, a palavra é empregada. E aí, sobre isso, a gente está nesses últimos 5 dias compreendendo um pouco o que é essa cultura de paz, do que se trata. A mim, não caberá hoje falar a respeito da paz como dentro desses contextos, do como que ela se aplica nesses contextos, e sim me caberá falar da paz como um estado de consciência que pode ser gradual e progressivamente desenvolvido por meio de práticas como a meditação. Como um estado de consciência, a paz ela é abordada por muitos estudiosos ao redor do mundo, desde há milênios, em todos os continentes. Alguns desses mais próximos de nós aqui no Ocidente, como Steve White, Aldous Huxley, Carl Gustav Jung, Willard Johnson e tantos outros, costumam apontar que a paz é uma das características mais sublimes, é uma das características dos estados de consciência mais sublimes, que já foram vivenciados e que foram registrados por indivíduos das mais variadas culturas e etnias, desde quando existe registro, né? Quando a gente começou a registrar no papel ou em pedra. E geralmente esse estado de consciência está associado à tranquilidade, à calma. E um consenso entre nós, praticantes da meditação, praticantes mais assíduos, é que pouco a pouco, e isso pode levar anos, a gente alcança um nível de tranquilidade, de serenidade,
profundo, de modo cada vez mais contínuo, constante. Não só durante o período da meditação, mas também durante a nossa rotina de atividades e também de inatividade, enquanto a gente dorme. E isso nos capacita a interagir com contextos conflituosos em condições de regular os nossos pensamentos, emoções e, consequentemente, as nossas atitudes de um modo mais habilidoso. Essas qualidades, elas são componentes de um estado de consciência pacífica. E o que é, né, dito um pouco do que é a meditação, do que é a paz como um estado de consciência, o que é a meditação? A meditação é uma disciplina, é um meio, é uma ferramenta, uma habilidade que se adquire, que é aplicável a qualquer meta. Uma habilidade que é neutra, que se desenvolve por meio de técnicas que são conhecidas como técnicas de meditação, como, por exemplo, meditação de concentração, que é um tipo de meditação onde a gente foca em um objeto. A gente tem um objeto de meditação que pode ser uma vela, pode ser a nossa respiração, um som, um mantra. Existe a meditação, as técnicas de meditação mindfulness, também conhecidas como vipassana. Essa meditação, ela não coloca o foco, a atenção em um único objeto. Ela é uma meditação que envolve a observação consciente de pensamentos, sensações, emoções e do ambiente, sem fixar num único objeto. Nós temos a meditação transcendental, que envolve a repetição de um mantra, de uma oração, sem se apegar a ele. Não é um estudo do que está escrito, um estudo etimológico, nada disso. Existe a meditação em movimento, como o Tai Chi e o Yoga, que são técnicas que combinam movimento físico e meditação, entre outras técnicas que caracterizam a meditação como uma habilidade neutra, que pode ser utilizada para qualquer área da vida que a gente desejar e que a gente necessite, para qualquer fim almejado. Vejam, para os budistas, a meditação é uma prática central para alcançar a iluminação e a libertação do ciclo de nascimento e morte. Já no cristianismo, para os cristãos, a meditação, da forma como eles praticam, envolve uma reflexão profunda sobre as escrituras e os ensinamentos religiosos. E os estados meditativos que são alcançados por meio dessas práticas são uma maneira de se aproximar de Deus da forma como é concebida pelos cristãos. Uma maneira de refletir sobre a vida espiritual e cultivar um estado devocional. Para os hinduístas, é uma forma de se conectar com o divino e atingir a autorrealização. No taoísmo, a meditação é usada para alcançar a harmonia com o Tao. E para o Zen budismo, para os confucionistas, a meditação ela já é utilizada para atingir a iluminação, a sabedoria, a autenticidade. Esses são alguns dos muitos empregos possíveis para a habilidade de meditação. Há também indivíduos e grupos modernos, não religiosos, que possuem outras metas, como, por exemplo, aumentar a capacidade de lidar com estresse, relaxamento, alcançar os benefícios cotidianos da tranquilidade, melhorar a saúde e a sensação de bem-estar. A academia científica ocidental, que se dispôs a pesquisar os efeitos das diferentes técnicas de meditação no último século, corrobora que realmente, ela afirma, realmente é possível esses usos modernos dessas práticas, né? Aumentar a capacidade de lidar com o estresse, entre outras. E a potência transformadora que os estados meditativos possuem é tamanha que não é à toa que as práticas que geram esses estados são as ferramentas centrais de muitos grupos religiosos e não religiosos para alcançar os seus fins. E a gente entende que ela é tão ampla que criar um fim para ela é limitar o potencial dela, mas ao mesmo tempo é dar um uso benéfico para nós. É possível ir ao infinito, pelo que se diz, com a prática meditativa, e não simplesmente alcançar aquilo que a gente propõe. A gente está limitando ela dentro de um contexto,
de um limite, está tampando o limite ao que é possível, com o estado de consciência que a meditação possibilita. E quem que inventou a meditação? Né, eu citei alguns povos, algumas religiões. Quem que inventou a meditação? O entendimento que a gente tem é que os estados meditativos, eles foram desenvolvidos no decorrer de um longo período de tempo e que eles não foram inventados repentinamente. Nós, humanos, desenvolvemos a habilidade de alterar o nosso estado de consciência para o estado meditativo ao longo do tempo. Nosso cérebro ele foi se desenvolvendo ao longo de milhares, talvez até mesmo milhões de anos, até ele ter condição de produzir física e bioquimicamente esses estados. A meditação ela não foi criada por um único indivíduo, e tampouco por uma única sociedade. Ela também não dá para negar, né, que foram indivíduos isolados que tomaram consciência disso, de que esses estados existem, e que desenvolveram técnicas para entrar nesses estados voluntariamente e ajudar outras pessoas também a entrarem nesse estado. Tem muitas especulações sobre como que a habilidade surgiu, de quais oportunidades ou situações que nos levaram a descobrir que o fato da gente fazer determinadas coisas gerava como consequência um estado alterado de consciência, um estado de consciência meditativo. A domesticação do fogo e o fato de ele ser um elemento que conferia aos povos pré-históricos segurança, proteção contra animais que rondavam os seus assentamentos, os seus acampamentos, a proteção contra o frio, né, calor produzido pelo fogo, é apontado como uma dessas oportunidades. Os efeitos psicológicos do fogo, que foram amplamente pesquisados pelo francês Gaston Bachelard, podem ter sido importantes para produzir esse estado alterado, mais calmo, de repouso, nos indivíduos que viviam em um padrão de tensão e estresse constante, pela necessidade de sobrevivência em um ambiente que era muito hostil. E os estados meditativos exibem exatamente essa calma. Eles podem ser produzidos pelo direcionamento do nosso foco e de uma longa concentração em um único objeto da atenção, que seria o objeto da meditação. O fogo, no caso. Outras experiências humanas primitivas também são incluídas dentro dessas especulações. Alguns pesquisadores, por exemplo, acreditam que o desenvolvimento dos estados meditativos se deram com o auxílio das experiências de caça. Aí, imaginem vocês, um caçador, um esquimó, por horas a fio, lá sentado na toca de uma foca, na entrada da toca de uma foca, no gelo, sempre de prontidão para lançar um arpão assim que o animal subisse para pegar ar, para respirar. Esse indivíduo, motivado pela sua necessidade de sobrevivência, precisava limpar a mente de pensamento que distraísse ele. Ele precisava ficar livre de distrações, que fizessem ele perder a precisão do momento. Porque se ele piscasse errado na hora, ele perdia o momento e poderia ficar ali muitos dias sem comer. Então havia uma necessidade de precisão. Há essas e outras tantas experiências, como o sexo, experiências de quase morte, desafios sérios à integridade física, à saúde, uso de plantas psicoativas. É acreditado o desenvolvimento dos estados meditativos. São especulações. Um fato que é que a gente não tem certeza da origem ou do momento exato que alguém parou, identificou esses estados e começou a codificar ali como entrar neles. O que a gente sabe é que alguns dos nossos ancestrais, muito atentos, foram descobrindo com o tempo e com a experiência técnicas para entrar nesses estados. A gente acredita que, inicialmente, essas técnicas elas eram passadas por via oral e por observar. As pessoas aprendiam observando o indivíduo que estava praticando ali, fazendo o uso da técnica e aprendia. Isso porque a gente acredita que a meditação existe antes mesmo do surgimento da escrita. Com o surgimento da escrita e outras formas de registrar a informação,
Aí surgiram os primeiros registros de meditação nas civilizações do mundo. E os mais antigos registros provêm lá da Índia e datam de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo até o dia de hoje, pelo menos esses são os mais antigos. Pode ser que no futuro encontrem outros registros. A China possui escritos de aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E tem registros menos antigos que discutiam sistemas de meditação no Japão, em países do Oriente Médio, no Tibete, na Grécia. Nós que aderimos à meditação, à prática, e que consequentemente acessamos os estados meditativos, experienciamos mais cedo ou mais tarde um gradual aumento no controle e na regulação do fluxo de pensamentos e de emoções que se formam no nosso íntimo em resposta ao que a gente percebe e ao que a gente concebe acerca dos estímulos que o meio ambiente e o nosso próprio organismo manifesta. Né? Aquela dorzinha, aquele desconforto interno, o intestino mexendo, né? Não somente no instante da meditação, mas também o fluxo que surge ao longo das nossas atividades diárias, rotineiras. E esse controle, essa regulação desse fluxo vai nos tornando mais habilidosos para responder aos incontáveis estímulos aos quais a gente nos expõe, aos quais a gente se expõe na nossa rotina. Não somente no momento da exposição ao estímulo. As práticas meditativas, elas nos proporcionam a condição de regular o fluxo de pensamento e de emoção que são resíduo. Resíduo de experiências e estímulos que penetraram os nossos sentidos horas, dias, semanas e até mesmo anos atrás, como é o caso de experiências traumáticas, que é algo que eu vivencio do passado. Não é um estímulo que eu estou vivenciando agora, mas ficou tão marcante no meu sistema que até hoje eu revivencio aquilo. A interpretação e o processo de resposta àquilo que a gente percebe vai ficando gradualmente sob o nosso controle. Esse é o primeiro nível de calma que um meditador experimenta. Com o crescente controle desse fluxo, mantendo a calma, é possível aí, então, a gente dar atenção a como a gente se sente, o que nos provoca ansiedade, ao quão bom é controlar, mesmo que por um pequeno, curto período de tempo, as nossas respostas a esses estímulos, esse fluxo de pensamento. Desenvolver o autoconhecimento, né? Seria um segundo momento. Acontece ao mesmo tempo, não tem como caracterizar em ordem linear, mas esse é um outro ponto. E aí pode ser que alguém me pergunte, mas não é possível esse autoconhecimento antes? Pensa comigo. Com um fluxo desordenado, desenfreado de pensamento e emoção, a gente costuma se perder muito facilmente. A gente está com um foco estabelecido num instante e, de repente, a gente se percebe pensando em um trabalho que a gente precisava entregar com urgência por minutos seguidos, e a gente não sabe nem como foi parar naquele pensamento. A gente perde a presença. Tudo em um piscar de olho. A gente piscou, puxa, onde eu estava mesmo? Né? As nossas conclusões acerca do que a gente sente e percebe perdem muito em precisão. Em paralelo e consequentemente a esse processo, nós conquistamos mais autocontrole das nossas ações, da nossa fala, da forma como a gente manipula as coisas com a mão, como a gente se movimenta, do nosso caminhar. E com disciplina e tempo, é tempo dedicado mesmo, eu me coloco no meio, porque é uma experiência vivenciável mesmo, posso afirmar que isso que eu vou dizer é vivenciável. Nós, meditadores, experimentamos tudo isso e é possível entrar em estados mais profundos, que são os estados de meditação profunda mesmo. Às vezes requerem horas de meditação ou técnicas ou muita prática para entrar nesses estados rápido, que é o caso de meditadores muito antigos que conseguem modular o estado cerebral com pouco esforço e tempo. Em estados mais profundos,
é possível acessar um estado de profunda e quase instantânea iluminação intelectual, que é quase impossível de descrever. É onde em poucos minutos, ou até mesmo em segundos de duração, o meditador é capaz de aprender muito mais do que os seus estudos poderiam proporcionar em anos, com um único momento de acesso a esse estado de consciência, que é dito o estado de iluminação. É possível também, com a meditação, e isso são relatos que são dados pelos praticantes, dissipação do medo da morte, sensação de imortalidade, dissipação da sensação de culpa, elevação da consciência moral e ética. O fato é que a meditação proporciona novas percepções, novas experiências, novas e mais holísticas maneiras de compreender a realidade. Quem já vivenciou a sensação de conseguir estabilizar o fluxo de pensamento e emoção, zerando eles, sabe o quão prazerosa e única é essa experiência? A nossa percepção de vida muda. Ela muda drasticamente com uma experiência dessas. Nosso foco muda. E foi por meio de experiências como essas que eu tive a alegria de começar a me concentrar em atividades, em hábitos que pudessem sustentar a manutenção desses estados. E foi aí que eu encontrei a cultura de paz. A cultura de paz, ela tem algumas ferramentas e habilidades ensinadas que atuam preventivamente, evitando com que a gente entre em estado de conflito e de tensão interna sem necessidade, o que auxilia o estabelecimento de um estado de tranquilidade, de calma, dentro do contexto onde a ferramenta se aplica, como, por exemplo, a nossa comunicação com outros seres humanos. Não só previne, como muitas vezes auxilia na correção de uma tensão que eu possa ter gerado por entrar em conflito verbal com um familiar, por exemplo. Então, ajuda a corrigir isso. E saindo do circuito desse sistema de violência que gera ininterruptamente estados emocionais negativos como preocupação, angústia, medo, ansiedade, raiva excessiva, nós podemos tornar a nossa prática meditativa menos dificultosa. Por isso que eu entendo que a meditação deve fazer parte de uma cultura de paz. Tanto porque a sua prática rotineira se beneficia muito de uma vida menos impactada pelo estresse e da violência, quanto porque a meditação possibilita, pelas suas características particulares, a transposição daquilo que a gente assimila com a prática em todo e qualquer contexto, inclusive no momento da gente utilizar as ferramentas da cultura de paz. Por exemplo, utilizar as técnicas de comunicação não violenta ensinadas pelo Marshall Rosenberg. Colocar em prática essas técnicas com um estado de ânimo exaltado pode ser mais trabalhoso. A meditação ela é pacificadora. Convido vocês a experimentar. Não dá para a gente conhecer um remédio, uma medicação olhando a bula só. Tem que tomar e aí sentir os efeitos. É o caminho prático da vida. Muito, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Alberto. Muito importante ouvir todo esse estudo, né? Esse conhecimento sobre a meditação. Então, eu também vou abrir aqui a palavra para quem tiver alguma pergunta, algum comentário. A Patrícia escreveu aqui no chat dizendo muito impressionante os efeitos da meditação. São muito práticos e imediatos. Isso realmente é algo que me chama a atenção. Você comentou aí, né, como a meditação ela funciona com essa capacidade grande de regular fluxo de pensamentos e emoções, e me impressiona essas pessoas que conseguem, através de um estado meditativo, suportar um gelo, suportar um fogo, né, situações assim que sem essa consciência expandida através da meditação seria inimaginável, né, num estado físico. Isso E achei interessante você trazer aqui no final sobre a gente experimentar outros tipos de habilidade que eu até então não associava a essa prática meditativa. Então, achei interessante você comentar, né, por exemplo, de experimentar uma prática de comunicação não violenta.
Muito interessante, Alberto. Então, eu não sei se alguém aqui tem um comentário, uma pergunta para fazer para o Alberto. Pode ficar à vontade, levantar a mão, digitar aqui no chat. A Natália também comentou. Muito obrigada, Alberto. Se você puder comentar, Alberto, um pouco mais sobre esse ponto, assim, de como na prática, né? Como que seria, assim, por exemplo, experimentar a meditação como possibilidade de caminho para a gente desenvolver novas habilidades. Então, por exemplo, desenvolver a habilidade de uma comunicação não violenta. Como que você entende, mais ou menos, esse caminho de uma relação entre a meditação com experimentar uma nova habilidade que a gente escolha de forma assim assertiva para começar e iniciar um novo caminho. Um fato é que quando a gente medita, a gente sente nos primeiros momentos relaxamento. Os primeiros 5 minutos a gente relaxa. E na sequência a gente começa a ter percepções expandidas daquilo que a gente vivencia. Para a gente conseguir entrar em uma outra realidade que não é comum a nós, como por exemplo o que é proposto na comunicação não violenta, é, é favorável a gente estar aberto àquela proposta, calmo para raciocinar sobre, né? Tanto que eu indico a meditação muito antes de estudar, antes de refletir, porque ela possibilita um estado que favorece a compreensão, a aprendizagem e também o, a percepção dos detalhes sutis do que aquilo se trata, né? Então, para o caso da da comunicação não violenta é muito favorável para a gente ficar em silêncio, ouvindo, percebendo os nossos sentimentos em resposta àquilo que está sendo dito, sem reagir, né? Modulando a nossa respiração, que é a principal habilidade que a gente desenvolve, na minha opinião, é a de respirar corretamente, porque é ela que controla, né, os nossos pensamentos e emoções, sentimentos. Então, ele é meio que nesse sentido. Legal, obrigada. O Alberto Márcio tem uma pergunta para te fazer também. Eu tenho. Oi, Alberto. Bom, Oi, Alberto, alguém Márcio. como eu que acha que deveria muito meditar, mas não consegue pegar esse hábito e realmente começar a treinar, qual que é a dica que você dá para alguém assim, que precisa, nunca teve experiência de verdade meditando? Como é que faz para começar essa prática? Primeiro, escolhe uma técnica. A partir do momento que você escolher uma técnica que se adapte bem à sua fisiologia, a você, né, postura corporal que você vai escolher, partindo disso, não se pressione com metas inalcançáveis, tenta começar com poucos instantes, 2 minutinhos de meditação, estabiliza bem a sua vivência dentro disso, que já vai te proporcionar uma sensação prazerosa, que é normalmente o que nos conduz no segmento de uma atividade rotineira, é ter um pouco de prazer nela, né? Então, a meditação vai te gerar prazer já logo no primeiro momento, nos primeiros minutos, tal. Claro, você conseguindo estabilizar um pouco nesse período. E sem pressa, e ganhando terreno, gradualmente, e valorizando essas pequenas grandes conquistas de minuto a minuto, às vezes, até alcançar, quem sabe, longos tempos, que é onde realmente a meditação acontece, que são tempos maiores, são maiores durações. Não ser um carrasco de si mesmo, é um bom começo. Muito bom, Alberto. Obrigada. A Maria Helena comentou que foi muito enriquecedora sua fala. A Beatriz Brandão também comentou. Muito obrigada pela expansão de conhecimento. Meditação, caminho para a paz. Bom, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Aproveitar aqui a Patrícia. Pode perguntar, Patrícia. Não é bem uma pergunta, eu gostaria de fazer um comentário. Eu também sou praticante de meditação, e aí, em alguns momentos, né, essa semana que foi mais corrido, eu não tinha conseguido fazer. E hoje foi um dia desses. E aí, eu demorei a encontrar o momento de fazer. Então, eu estava com muitos pensamentos e fui fazer aula de yoga. Quando eu sentei e o professor falou, vamos meditar, eu fiquei muito irritada com a proposta, né? Ele disse, não vai funcionar, porque eu não estou disposta. E aí foi só sentar, respirar, e aí eu atravessei aquele momento e os pensamentos se diluíram. Foi impressionante.
Porque como eu estava fazendo diariamente, eu não percebia, já entrava no dia conectada. E hoje, que foi mais tarde, deu para ver muito a diferença. Então, tudo que você ia falando, eu ia me identificando muito. Muito obrigada, Alberto, por ter trazido esse tema. E também agradecer pela prática de meditação da ONG Paz Sem Fronteiras, que quando eu consigo, eu acompanho também. Muito obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Agradeço pelo compartilhamento. Mais alguém? Temos um minutinho ainda, mas alguém gostaria de perguntar, comentar? Maravilha, Alberto, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, por trazer esse tema aqui tão importante, tão relevante para a cultura da paz.